Olá, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar uma doença chamada leishmaniose. A leishmaniose é uma doença muito presente aqui na nossa região, na região de Maringá. Existem muitos casos de leishmaniose na região do Rio Ivaí. Em Maringá, nós temos a UEM como principal local de investigação, diagnóstica e estudos de leishmaniose. Então, a parte de mestrado em cima de leishmaniose, doutorado ali, é muito forte, é muito interessante. E uma doença que a gente fala que é uma doença negligenciada, né? Por quê? Porque é algo que tem muito, vocês já vão ver as estatísticas, e a galera não fala muito, o pessoal parece que não divulga muito, as pessoas parecem que não se preocupam muito. Bom, os aspectos epidemiológicos da leishmaniose. Estima-se que aproximadamente 12 milhões de pessoas estejam infectadas no mundo por esse protozoário, né, leishmania. Aproximadamente de 70 mil a 1 milhão de novos casos são identificados todo ano, e esses casos são de diferentes formas clínicas. Por quê? Porque a gente vai ver que existem vários tipos de leishmaniose. Eu tenho leishmaniose cutânea, leishmaniose mucocutânea, leishmaniose difusa, leishmaniose visceral, tá? Então, existem vários tipos. E a leishmaniose, ela leva à morte de aproximadamente de 20 mil a 30 mil mortes por ano. Isso são os dados da Organização Mundial de Saúde de 2017. Classificação da leishmania. Filo, Sarcomastigófora. Subfilo, Mastigófora. Ordem, Kinetoplástida. São aqueles protozoários, né, que possuem cinetoplasto, assim como o T. cruzi possuía um cinetoplasto, que era aquela organela acessória riquíssima em DNA, é um tipo de mitocôndria, né, cheia de DNA, que tem como função produzir ATP para fazer com que o flagelo se movimente. Família, Trypanosomatidae. A Trypanosomatidae, se a gente for pegar o nome, né, tripo significa broca e soma seria corpo. Então, tanto o Trypanosoma, que também é dessa família, quanto a Leishmania, eles recebem esse nome na família, porque eles vão realizar um movimento na forma de espiral, como se fosse uma broca, tá? Então, por isso o nome, lembrando que não são todas as formas evolutivas do ciclo, né, que vão possuir esse movimento em forma de broca. São protozoários que possuem um único flagelo. O gênero vai ser Leishmania, e a espécie são várias. Aqui a gente só fez um resumo, né? Então, aqui a gente tem a Leishmania brasiliensis e a Leishmania chagas, por exemplo. A leishmaniose, ela também é conhecida como calazar, úlcera de Bauru ou botão do Oriente, tá? Calazar e úlcera de Bauru, a gente ouve muito falar no Brasil. Leishmaniose também, mas em alguns lugares, úlcera de Bauru ou calazar é muito comum. O protozoário que causa leishmaniose, ou seja, o agente etiológico, ele é do gênero Leishmania, só que a gente vai ter dois subgêneros. Então, eu tenho o gênero Leishmania com subgênero Leishmania também, o nome repete. Só que eu tenho o gênero Leishmania com o subgênero Viania, tá? Então, Leishmania aqui e Viania são subgêneros. Na espécie humana, eu posso ter vários tipos de leishmaniose, igual eu falei para vocês. Eu posso ter a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose tegumentar, ela vai acometer pele e os anexos. Então, dessa forma, eu tenho uma leishmaniose tegumentar do tipo mucocutânea e posso ter uma leishmaniose tegumentar do tipo cutânea. Eu tenho uma leishmaniose que pode acometer só a pele, né, que seria cutânea, ou ela pode acometer pele e mucosa, que seria a mucocutânea. E nós também temos a leishmaniose visceral, que vai acometer os órgãos. A leishmania é esse protozoário aqui, ó, tá? Essa aqui é uma forma promastigota do ciclo evolutivo. É um parasito intracelular obrigatório e ele vai se localizar em macrófagos, em células, né, do sistema fagocítico mononuclear, células que fazem fagocitose. A gente chama de mononuclear devido à característica do núcleo
do macrófago, tá? Ele vai ser um núcleo inteiriço, ele não tem divisões de segmento, por isso o nome mononuclear. Essa tabela é muito importante, muito interessante. Aqui ela traz as diferentes espécies de leishmania, e ela traz assim, aqui os subgêneros, então leishmania, leishmania, aqui um subgênero de leishmania, leishmania, aqui subgênero leishmania viana e aqui leishmania viana, tá? Aqui nós temos velho mundo e aqui nós temos a divisão em novo mundo. O que é velho mundo e novo mundo? A leishmaniose é uma das doenças infecciosas mais antiga que nós temos conhecimento. Então, muitos anos atrás, já existiam casos de leishmaniose. O que eles trazem como velho mundo? Velho mundo, quando a gente usar esse termo, é um termo que tem referência à parte da Europa, à parte da África e à parte da Ásia, tá? Então, como assim, a primeira parte do mundo que foi descoberta. Novo mundo seria a parte das Américas, né, em que o descobrimento veio um pouco depois. Então, é só essa divisão que nós temos. Por que eles fazem essa divisão? A doença, ela é existente em todo o mundo, em todo o planeta, mas existem espécies que estão, né, no velho mundo e outras estão no novo mundo. Por isso que fizeram essa divisão. E aqui embaixo a gente tem o principal tropismo dessa leishmania. Então, aqui, leishmanias que vão possuir tropismo pelas vísceras, pela pele e pela região da mucosa. Então, como que a gente faz a leitura dessa tabela? Vamos supor, leishmania, gênero, subgênero, leishmania, espécie, Donovani. Essa Donovani é uma espécie que a gente tem no velho mundo e ela tem tropismo pelas vísceras, pelos órgãos. Vamos trabalhar outra. Aqui, ó, Leishmania amazonensis, importantíssima essa espécie no Brasil. A Leishmania amazonensis, ela tem esse nome porque ela foi descoberta no Brasil, na região de floresta amazônica, e é uma espécie do Novo Mundo, então ela está aqui no quadro branco, né, na parte branca do quadro Novo Mundo. Ela é do subgênero Leishmania, então é Leishmania amazonensis, e ela tem tropismo por pele, por exemplo. Mais uma, muito importante também no território brasileiro, a Leishmania, subgênero Viana brasiliensis. A Leishmania viana brasiliensis, ela tem tropismo por pele, só que também ela tem tropismo por região da mucosa. E ela é uma espécie do Novo Mundo. Então, é assim que a gente faz a leitura dessa tabelinha. O vetor. Então, na leishmaniose, a gente vai ter o vetor, que é um hospedeiro invertebrado, que vai ser um mosquito, esse mosquitinho aqui, tá bom? Ele vai carregar a leishmaniose de um indivíduo para o outro. Não tem como eu me contaminar com leishmaniose relando numa ferida de um paciente que tenha leishmaniose. É somente através da picada do mosquito. Esse mosquito, esse flebotomínio, né? Flebotomínio significa um mosquito ali, um inseto que se alimenta de sangue. Ele vai ser do gênero Lutzomia, muito importante a gente lembrar desse gênero. Popularmente, esse mosquito ele é conhecido como mosquito palha, ou tatuquira, ou mosquito birigui, tá? Na América, o gênero Lutzomia, ele é o que predomina, ele é o vetor da leishmaniose, só que lá no Velho Mundo, a gente tem o gênero Phlebotomus, o que seria o gênero do vetor transmissor da leishmaniose. Aqui eu coloquei só alguns principais, né, alguns principais vetores, principais espécies de vetor da leishmaniose, Lutzomia whitmani, enfim, que só algumas espécies para vocês verem, mas o gênero Lutzomia é a grande importância aqui, pelo qual a gente vai se referir ao vetor. O hospedeiro vertebrado pode ser um roedor, pode ser um cão, pode ser tatu, tamanduá, gambá, primatas, enfim. Só que nós temos aqui o grande destaque é o homem. Nós também vamos ter ali cachorros, né, que vão apresentar
bastante casos também de leishmaniose, a gente vai estar conversando isso ou hoje ou até mesmo na semana que vem. Então, nós temos uma grande variedade de hospedeiro vertebrado. O homem vai manifestar doença, o cachorro vai manifestar doença, só que esses animais que são mais silvestres, mais selvagens, por exemplo, muitas vezes são animais que são apenas reservatórios, tá? Morfologia. Então, antes de entrar no ciclo, a gente vai conhecer as duas formas de leishmaniose, as duas formas evolutivas que nós temos. Nós temos as amastigotas. As amastigotas, gente, são essas bolinhas aqui, ó. Isso é uma mastigota, mais uma mastigota, mais uma mastigota. Então, nós podemos ver várias amastigotas. Essas bolas escuras são núcleos de macrófago, igual eu falei, né? A leishmania aqui, ela está dentro, ela está no citoplasma de macrófago do sistema fagocítico mononuclear. A mastigota, ela é uma forma intracelular, não dá para ver direito a delimitação do citoplasma, mas ó, aqui é citoplasma, né, que é a delimitação de citoplasma, e as amastigotas estão dentro. Então, as formas amastigotas são formas intracelulares obrigatórias, e elas vão estar dentro de células fagocíticas, como a gente falou, né, como os macrófagos. São formas ovais esféricas, a gente consegue ver aqui, ó, elas são redondinhas, né? Às vezes um pouco mais alongada. Ela é uma forma que a gente vai encontrar no hospedeiro vertebrado, então a gente vai ver essa forma no homem, no ciclo evolutivo, nos macrófagos do humano, a gente vai encontrar essa forma. O que eu tenho dentro dessa amastigota? Dentro eu tenho núcleo, não dá para ver nitidamente onde está núcleo aqui, mas nós temos núcleo, nós temos cinetoplasto e nós temos vacúolo. Aproximadamente isso é o que é mais fácil de ser visualizado, tá? Mas com certeza ela tem ali outras organelas também. Não é possível visualizar flagelo, só que se você pega, na microscopia tradicional, a gente não vê flagelo, mas se você pega uma microscopia eletrônica, a gente consegue ver bolsa flagelar. É igual ao do T-Cruzi, né, que a gente mostrou lá. E daí nós temos também as formas promastigotas, são essas formas mais alongadas aqui que a gente vê na figura. As formas promastigotas, nós vamos encontrar elas principalmente no trato digestivo do vetor, que vai ser o inseto. Elas são formas alongadas, então a gente vê que elas são bem compridinhas. Possuem um flagelo livre e longo, então o flagelo ele sai dessa região e ele fica livre. Ele tem até duas vezes o tamanho da célula, tá? Dessa parte aqui da célula, do corpo, né? Seria. Então são flagelos bem compridos. O núcleo, ele fica na região aproximadamente do meio, mais puxado para a região anterior, então lembra que a anterior vai ser essa região, tá? A gente começa a contar do flagelo, então vem aqui, região anterior, e aqui seria a região posterior. Então o núcleo, muitas vezes a gente encontra no meio, e às vezes um pouquinho na região anterior. É possível visualizar o cinetoplasto na extremidade anterior ao núcleo, então, ó, flagelo, 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 região anterior. Cinetoplasto, esse pontinho, e núcleo, tá? Aqui também, flagelo, flagelo, flagelo. Cinetoplasto, esse pontinho, e núcleo. E assim por diante. E a forma promastigota vai ser a forma infectante ao humano. Existe uma forma também, que é a forma paramastigota, que alguns autores consideram, alguns autores não consideram, coloquei aqui como curiosidade para vocês. A forma paramastigota seria essa forma aqui. Ela é redonda e oval, mas ela é mais curtinha. Ela não é tão alongada e o flagelo dela também não é tão grande. E a gente vai encontrar ela grudadinha, aderida no trato digestivo do vetor, do mosquitinho. Então, aqui representando em A, né, as formas amastigotas, em B, as formas alongadas, promastigota, e aqui a paramastigota. Em foto, novamente, formas amastigota dentro de um macrófago, núcleo de um macrófago, então aqui nós temos todo o macrófago, e aqui eu tenho, né, então aqui o núcleo, e isso aqui é um pedacinho do cinetoplasto que a gente consegue ver. E as formas promastigotas, que é a forma infectante ao humano. Em desenho, novamente, forma promastigota, alongada, flagelo longo, livre.
forma infectante ao humano, e a forma amastigota, que é a forma intracelular. Bom, vamos ao ciclo biológico, então. Vou fazer um desenho em outro vídeo para vocês, para a gente entender como que a mastigota se transforma em promastigota e como que ocorre todo o ciclo biológico desse protozoário do gênero Leishmania.